Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, neste Dia Mundial da Juventude, onde a Diocese de Angra verá o último seminarista do Seminário Episcopal de Angra ser ordenado diácono hoje à tarde na Sé Catedral. É ele o nosso convidado do nosso espaço de entrevista, mas antes vamos às notícias. Celebra-se este domingo o Dia Mundial da Juventude em todas as ilhas. Na terceira é ordenado diácono o seminarista Fábio Silveira. Em São Miguel, o Convento da Esperança é o palco das celebrações, com grande adesão, garante Gisela Batista. Já temos à data cerca de 120 inscrições, o que é muito bom e estamos agora na preparação daquilo que é o espaço, não é? Da parte que é material. Pronto, o que é que esperamos este domingo? Esperamos que haja um encontro, não é? E como já referi, das várias ouvidorias, que haja um encontro consigo, não é? Que cada jovem vá ao seu encontro, que a vida dos santos, dos grupos onde estiverem incluídos, que os façam refletir sobre si, sobre o outro, né? Nesse caso algum amigo, algum familiar, e que proporcione também aqui um momento de encontro com Deus, não é? Que também veja Jesus, veja Deus na vida desses santos e de maneira que possa transpor para si. Então, ao nível das atividades, estamos a concentração na roda aqui do São de Cristo, serão divididos em 3 grupos através de umas pulseiras que serão alusivas às cores aqui do símbolo dos presentes da Esperança, e esses 3 grupos serão constituídos pelas ouvidorias e onde vão se encontrar, falar sobre a vida desses santos, debater, aqui também preparadas algumas atividades pelas próprias ouvidorias. Depois haverá um momento de peregrinação à volta do campo de São Francisco, com a entrada na Igreja Jubilar, não é? Depois para seguir-se o momento alto, que é a Eucaristia. Não esquecendo que tarde de reflexão, partilha e peregrinação jubilar, seguindo-se convívio no campo de São Francisco. Na mensagem para este dia, o Papa Leão XIV convida os jovens a serem artesãos da paz. Os ouvidores de toda a Diocese estiveram reunidos este sábado no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada. Do encontro saíram as diretivas do futuro da Diocese em termos pastorais. O padre José Júlio Rocha, vigário episcopal para o clero, diz que foi uma forma de materializar a carta pastoral do bispo Dom Armando Esteves Domingues. A grande preocupação seria certamente pôr em prática em todas as paróquias e ouvidorias e unidades pastorais os conselhos pastorais, que é uma grande preocupação que já vem desde há mais de 30 anos e que na nossa Diocese ainda não estavam implementadas. Na carta pastoral para Dom Armando preferiu que fossem obrigatórios, portanto a partir de agora e durante este ano, que até ao fim deste ano os conselhos pastorais existissem em todas as paróquias, em todos os lugares onde devem existir, e foi o primeiro assunto que foi discutido nesse encontro de ouvidores. Falou-se também, e era uma questão importante, a questão dos CPBs, dos Centros de Preparação para o Batismo, neste primeiro triênio do percurso pastoral da nossa Diocese, o batismo como o grande sacramento que nos faz a Igreja, que faz de nós Igreja, meditar sobre ele, e também dar-lhe aquela importância na preparação para o batismo, que não fosse uma preparação apenas litúrgica, isso foi uma coisa muito sensível, que fosse uma preparação teológica, pastoral, de famílias, que desse realmente um impulso às pessoas viverem o seu batismo, que não é apenas um sacramento social, mas que é a própria essência da Igreja. Viver o batismo é viver a Igreja. Também se discutiram, e se falou muito das escolas de formação, outra grande exigência de Dom Armando para estes primeiros 3 anos, fundar escolas de ouvidoria,
e também uma escola diocesana de formação para que os leigos não fiquem definitivamente em segundo plano. A piedade popular foi também um dos assuntos abordados. Os ouvidores concluíram que a pastoral da Igreja deve ir ao encontro da piedade popular e não o contrário. As visitas pastorais serão o motor de um processo mais amplo de renovação pastoral e várias ouvidorias receberão Dom Armando ainda este ano pastoral, adianta o padre Vítor Medeiros, secretário desta reunião. Umas das ouvidorias de São Miguel, para onde agora fica a atenção do nosso bispo para as próximas visitas, ficaram agendadas para o ano pastoral de 2026-2027, que é o caso do Nordeste, de Ribeira Grande e Ponta Delgada. Para o próximo ano, que ainda é este ano pastoral, de 2026, ficaram assentes as ouvidorias de Vila Franca do Campo, no mês de abril, outubro, a ouvidoria de Vera Cruz, finais de Vera Cruz, e no mês de novembro, a ouvidoria de Capelas. Está ainda pendente de conversações entre o clero da ouvidoria do caso da Lagoa para os meses fevereiro e março, mas que teria que a equipa ver se seria capaz de realizar, tendo em conta toda a piedade popular à volta da Quaresma, como é habitual em São Miguel, pensando nas procissões penitenciais e dos romeiros, para saberem se seriam possíveis de agendar. As ouvidorias envolvidas já começaram a preparar datas e programas que incluem assembleias abertas aos movimentos, conselhos pastorais e económicos e a todos os fiéis interessados. Santuários devem ser promotores da espiritualidade e, nesse sentido, devem ter um plano pastoral que responda à questão: cristão, que dizes de ti mesmo? Quem o diz é o cônego Ricardo Henriques, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição e porta-voz dos reitores dos santuários diocesanos. Os santuários devem ser promotores da espiritualidade, do encontro das pessoas entre si, numa perspectiva universalista, não estritamente localizada num determinado lugar onde o santuário está, mas devem ter uma visão aberta da Igreja. Desse ponto de vista, partilhamos a ideia de que, periodicamente ou de vez em quando, cada santuário devia ter integrado no global da diocese, mas ter o seu plano pastoral, que de alguma maneira viesse pôr em prática aquilo que é precisamente a perspectiva, o pano de fundo, não é? Para este ano, que é cristão, que dizes de ti mesmo, com encontros, com retiros, momentos de oração e outras iniciativas em que realmente o santuário possa ser um foco, um ponto a partir do qual depois irradia, mas tendo em conta uma experiência de encontro, uma experiência espiritual que seja realmente luz para os outros e que no fundo seja uma fonte, seja um momento de graça. Um plano pastoral com um tema que pretende chegar a mais pessoas. É alargar também a pessoas que porventura não sejam cristãs, porque sabemos que muita gente que visita santuários hoje em dia, por razões turísticas ou outras, não conhecem propriamente os santuários, não sabem o que é a Igreja, não têm a noção da Igreja nem do seu papel. Por isso, isto é uma pergunta abrangente que vai para além dos cristãos, que toca aqueles que procuram os santuários, seja por que razão for, para além da própria Igreja. E esse facto fez-nos pensar que talvez essa expressão que dizes de ti mesmo, que é uma questão já da velha sabedoria, não é, como a gente sabe, mas pudesse depois alargar para a própria mensagem cristã. A reunião anual de reitores decorreu na manhã da passada quinta-feira no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Este ano, a Ouvidoria da Lagoa assinala 40 anos. A 16 de novembro, todas as paróquias juntaram-se numa celebração conjunta. No dia 16 de novembro, a oportunidade de todas as paróquias participarem numa celebração preparada por todas as paróquias, onde queríamos dar graças a Deus pelos 40 anos de ouvidoria. Uma ouvidoria que começou no dia 8 de abril de 1985 e, curiosamente, sendo um dos padres que constituíam o grupo ou a ouvidoria, o padre Domingos Inácio Machado, que também foi pároco aqui do Livramento, que tive a oportunidade de conhecer e privar e de ele também me ajudar na caminhada vocacional que tive. É uma ouvidoria que carece ou que tem os seus desafios, que ao longo dos anos foi tentando se reorganizar ou unir num propósito de nos sentirmos e pensarmos que somos igreja, para além da igreja física que temos ou da geografia que pertencemos, para chegarmos a uma questão, a uma consciência que às vezes não é fácil, porque vivemos muito da nossa terra e mesmo da nossa casinha, mas a uma consciência de uma igreja que ultrapassa fronteiras e ultrapassa territórios. Padre Gil Silva, novo ouvidor da Lagoa, fala do desafio de gerir uma ouvidoria com realidades tão distintas. Quando eu olho para a realidade, a gente pode ver isso como um desafio. É difícil, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, se queremos descrever a ouvidoria como ela é, nós temos uma paróquia que pertence ao Concelho de Ponta Delgada, que já é dormitório de Ponta Delgada. Depois temos um caboclo que começa a ser dormitório não só da Lagoa, mas também alberga também pessoas que viveram a igreja que são em Ponta Delgada, ou mesmo na Ribeira Grande. E depois temos o contexto social de cada paróquia, sendo esta perspectiva engraçada, que é tinha ou ainda tem, portanto, uma zona pescatória, depois tem a zona do monte, das pastagens, da lavoura, depois temos uma zona que é um pouco mais urbana. Mas é engraçado, nisto tudo, apesar de todas estas diferenças, se nós convidamos, se nós proporcionamos uma consciência do que elas são, aos poucos vamos descobrindo que nós, apesar desta dispersão e destes desafios, não estamos tão longe. E a questão é como nós podemos nos unir cada vez mais, ou uma palavra bonita que gosto de usar é comunhão. Como é que nós podemos comungar juntos? Fundada em 1985, a Ouvidoria da Lagoa era à data ainda uma vila. Entre zonas rurais e urbanas e comunidades dormitório de concelhos vizinhos, o novo ouvidor apela à comunhão e valorização das pequenas coisas. Fátima acolheu o primeiro Fórum das Migrações no passado dia 15 de novembro. Recém-formado e chegado à equipa da Pastoral da Mobilidade Humana, o psicólogo António Caldeira participou no Encontro Nacional. Acima de tudo, tornou a questão das migrações uma questão muito mais presente na minha cabeça e muito mais urgente, de um caráter muito mais urgente. Vi que também, de louvar, que as IPSS estão a fazer um enorme trabalho em torno disto, estão a fazer uma enorme contributo em relação a isto. E existe um grande investimento financeiro por parte das IPSS exatamente para debelar com este fenómeno. Aprendi que as migrações são um fenómeno com uma enorme importância devido ao seu crescimento, à sua importância socioeconómica, que as nossas respostas têm deixado a desejar, não pela falta de vontade, pela falta de investimento por parte das IPSS, mas a verdade é que os recursos são poucos. Existe um crescimento, pelo menos na região,
vamos falar se calhar que é o que tenho mais por dentro, pelo menos a região, existe um crescimento à volta de 22% do número de pessoas que migram para a região. Quanto à área da psicologia, é preciso atentar aos imigrantes que regressam à região e aos seus traumas, garante António Caldeira. Principalmente o mais preocupante e muito pertinente para a nossa realidade aqui dos Açores é que muitos dos nossos migrantes, ou aliás, os nossos antigos imigrantes que foram para os Estados Unidos, já que perguntou sobre quadros psicopatológicos, se calhar, muitos deles voltam com perturbações por consumo de substâncias ou com quadros de stress pós-traumático, por vezes pré-existente e por outras vezes devido aos processos de deportação que tiveram até a encarceração antes de serem deportados. Estas pessoas estão sendo integradas com um enorme custo para as entidades competentes, que têm feito um trabalho extremamente meritoso e que realmente têm trazido bons dividendos para a nossa sociedade, sendo que, partilhando um pequeno dado, é que em 100 imigrantes, 83 por volta, se não se consigo precisar, contribui para a segurança social, enquanto que no seu lugar portugueses em 100, 47. No Encontro Nacional, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana garantiu que para a Igreja não há estrangeiros. Roma celebrou no passado fim de semana o Jubileu dos Pobres. 12 representantes da região marcaram presença no encontro entre dirigentes da Cáritas e elementos ligados à pastoral social. Anabela Borba, presidente da Cáritas diocesana, diz que a ida a Roma é sempre uma experiência gratificante. É sempre uma experiência muito gratificante. Ir a Roma é em si marcante. Ir ao Vaticano, poder estar algum tempo na presença do Papa, estar com tanta gente do mundo inteiro, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, pessoas que lutam todos os dias para que o mundo seja um pouco mais fraterno, é uma experiência naturalmente muito enriquecedora. E estes foram os dias, de facto, muito felizes, em que tivemos a oportunidade de estar ali com a Igreja Universal, numa de partilha, de facto, e sobretudo com a Igreja Portuguesa, porque éramos pessoas de diferentes dioceses. Neste Jubileu dos Pobres foi de facto muito uma experiência única. A dirigente da Cáritas dos Açores refere que o Papa Leão XIV apelou aos líderes mundiais que se unam contra as disparidades económicas. Tiveram, de facto, presentes várias cáritas diocesanas e também pessoas de outros movimentos ligados à pastoral social. O grande desafio é aquele que o Papa nos deixa a todos, que isto não é a questão da pobreza, não é uma questão só da Igreja, embora para a Igreja ela seja o centro da vida cristã, ela tem que chegar a todos os homens de boa vontade, nomeadamente aos governantes de todos os povos, para que a justiça se torne real e efetiva, para que cada um possa viver de uma forma mais fraterna. E eu acho que esta é, de facto, para mim, esta marcou-me bastante esta questão que o Papa chamou logo a atenção, que é para todos e que os governantes têm aqui um papel muito importante na nossa sociedade. E ele exortava mesmo os chefes de Estado e os responsáveis das nações a ouvirem o clamor dos pobres, porque não haverá paz nem justiça, não poderá haver paz sem justiça, e os pobres recordam-nos isso de todas as maneiras, quer ao nível das limitações materiais, quer ao nível das questões das migrações, quer ao nível do progresso e do bem-estar, que muitas vezes esquece, sobretudo, os mais desfavorecidos da nossa sociedade. Anabela Borba acredita que os anos em que o Papa esteve no Peru e lidou diretamente com a pobreza daquele país, fê-lo ter um discurso e uma visão muito aproximados do pensamento do Papa Francisco no que toca à relação com os pobres.
E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é, como não podia deixar de ser, Fábio Silveira, tem 36 anos, é o candidato ao diaconado e ordenado este domingo, 23 de novembro, na Sé Catedral. Olá, Fábio, antes de mais, obrigada por estares connosco. Esta tua vocação surgiu bem mais tarde do que é habitual. Como é que foi o teu percurso desde a Ilha do Pico até à Terceira? Olá, Tatiana. Eu é que tenho a agradecer o vosso contacto e a oportunidade de eu falar um pouco sobre esta caminhada. Bem, o percurso é longo. Eu cheguei à Ilha Terceira há 15 anos atrás, longe de imaginar o que me esperava agora. Fui para a Terceira estudar, estive na universidade, entretanto fiz o conservatório e comecei a trabalhar. Até que um dia houve uma vocação que falou mais forte entre as muitas a que eu me sentia chamado. Eu sempre tive muitas divisões qual seria a minha área de sucesso, a minha área de futuro profissional, porque como a minha mãe costumava dizer, tive a graça de Deus me dar vários dons e eu tentava pô-los em prática. Mas isso dificultou-me a escolha. Eu sabia que a escolha era muito virada para as artes, mas não sabia ao certo qual das artes seria. A verdade é que na Terceira pude pôr em prática muita da minha vocação virada para a arte, mas sempre com um cunho marcadamente cristão, marcadamente um cunho de fé, digamos assim. Até que um dia, muito mais tarde, já com 28 anos, comecei a refletir verdadeiramente se não seria de todo possível da minha parte eu dar um sim que eu acho que Jesus pedia da minha parte, que era o que estava a faltar. Portanto, eu sentia-me realizado de certa forma, mas faltava sempre qualquer coisa. E como é que sentes que te deu esse clique? Diga que a partir desse momento da minha decisão de aceitar pelo menos fazer este percurso, sendo ele um percurso de discernimento de vários anos, sendo possível não atingir os últimos anos e fazer as ordenações de diaconal e a presbiteral, mas ficar pelo menos com os estudos. Mas esta caminhada é uma caminhada de enamoramento, é uma relação que nós vamos fazendo, vamos crescendo, lado a lado com aquilo que a nossa vocação nos chama a fazer. E realmente, olha, aqui estou, 7 anos depois, quase 8 anos depois, entrei com 28 para o seminário, como estava a dizer. Na altura fiquei assim um pouco apreensivo, pois eu já não tinha assim a cabeça pronta para os estudos, o percurso académico no seminário é exigente, os meus colegas de turma tinham alguns com menos 11 anos do que eu, outros com menos 5, e eu tinha algum receio de eu próprio ficar um pouco bloqueado academicamente falando. Mas eu acho que deixei tudo nas mãos de Deus e Ele foi tratando disto par a par comigo e tanto é que aqui estou a submeter-me para os escassos tempos, escassas horas, digamos assim, da ordenação diaconal, com tudo o que ela me trará. Fábio, sempre foste um homem muito virado para a cultura. O que te trouxe à Terceira foram os estudos, inicialmente na Universidade dos Açores. Para além de Tunas, por que outros palcos tu passaste por cá antes deste teu sim? E já agora, o que é que te fez? Qual foi o momento que achas que foi o grande clique para perceberes que era este o teu caminho? Durante 15 anos, claramente pisei imensos palcos. O mote inicial foi, sem dúvida, a universidade, a vida académica e a vida musical relacionada com a vida académica, nomeadamente as tunas, como referiste. Fui maestro da Tuna Sons do Mar durante vários anos, presidente. Tentei levar o barco desta tuna muito longe e tanto é que 15 anos depois ainda tenho algum contacto, anualmente sou contactado para fazer alguma colaboração nos festivais. O último festival decorreu aqui há 2 semanas,
Claro que eu estou agora em São Miguel, não pude estar presente, com muita pena minha, mas começou precisamente por aí. Eu tocava, cantava, era maestro da tuna, e depois outras portas foram-se abrindo, porque, claro que quando nós chegamos à terceira, eu não era conhecido minimamente na terceira, sou do Pico, de um lugar muito pequeno, saí do Pico numa altura em que a cultura ainda não tinha muita projeção, facto que agora é bastante diferente, o Pico culturalmente está a enriquecer imenso nos últimos anos. Eu não tive a oportunidade naquela altura de viver isso, mas claro que como ia com muita regularidade ao Pico, tinha oportunidade também de colaborar com este crescimento da cultura lá. Na terceira, as tunas abriram-me uma porta para pelo menos pôr o meu trabalho em cima da mesa, e de uma forma muito natural, porque eu estava longe de imaginar que a música ia ser um dos meus espaços de manobra e de trabalho durante quase 15 anos na terceira, mais afincadamente 8, porque depois no seminário a minha vida era diferente e não podia dar-me tanto a esta causa fora do seminário. Mas a abertura desta panóplia de palcos depois abriu-me um grande leque. Eu trabalhei na terceira também com os bailinhos de carnaval, ora compondo algumas músicas que me pediam, escrevendo, mas muito proximamente com um bailinho, o mais conhecido bailinho de Laranjeira, que me adotou precisamente por me ter visto nos palcos académicos, através das tunas. Fui resgatado para ali e para ali fiquei durante muitos anos. Também tenho aqui uma mão que tem um peso muito grande, de um amigo, o saudoso padre Eduardo Rosa, já falecido, que também muito se lhe deve à cultura na Ilha Terceira, e ele também me resgatou para muitos palcos, nomeadamente os primeiros trabalhos que eu fiz em Angra, em parceria com a Biblioteca e Arquivo Regional, de apresentação do espólio de Tomás de Borba, que ele próprio transcreveu quase na totalidade. Ora, com os contactos com o padre Duarte Rosa tinha, foram imensas as portas que se abriram. Pisei os palcos da Ilha Terceira, os grandes palcos da Ilha Terceira, como Teatro Angrense, Centro Cultural, Auditório do Ramo Grande e outros, e partilhei o dom da música com nomes nacionais, como Rui Baeta, João Rodrigues e outros que passaram pela Ilha Terceira e que tive essa oportunidade de trabalhar. Trabalhos com orquestras, como a Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, como a Banda Filarmónica do Porto Judeu, da Ribeirinha. Eu acho que já perdi um pouco a noção de quantas bandas e quantos agrupamentos eu tive a trabalhar na Ilha Terceira. A Banda da Terra Chã, o grupo coral Cor Tibério Franco da Terra Chã, a quem me dediquei durante 13 anos que tive na Ilha Terceira, grupos corais paroquiais com os quais colaborei muito proximamente, nomeadamente na freguesia São Sebastião, onde fui organista durante 8 anos, e depois de estar no seminário, outras tantas portas se abriram, porque eu trabalhava muito proximamente com as paróquias, com os grupos corais paroquiais e com outros agrupamentos musicais que iam surgindo. A par disto, tenho também o palco que é o Pico, porque no Pico também temos grandes salas de espetáculo, digamos assim, abertas para a cultura, e eu sempre que ia de férias tinha a oportunidade de ser convidado para fazer espetáculos ou de Ano Novo, ou de Natal, de verão, sessões de abertura das festas concelhias. Claro que é um palco que me apraz muito e que tenho conseguido flexibilizar no meu tempo de estudo e trabalho na Ilha Terceira. Agora será muito diferente, porque a minha vida já não é tão cultural, a pastoral obriga-me a outro tipo de ritmo, mas claro que a cultura está sempre cá dentro. Tinha questionado, e já agora integro nesta próxima questão, exatamente. Sentes que a cultura incentivou-te a esse clique para a tua vocação, ou durante muitos anos te distraiu, digamos assim? Não, nunca me distraiu, e acho que sim, pode ter despertado. Eu costumo dizer,
até mesmo quando estou a dar testemunhos vocacionais ou em conversas abertas, que até o meio académico me ajudava na minha vocação sem eu saber. Até estes dias, tens que explicar isso melhor agora. Recentemente, a Semana dos Seminários, fui convidado a dar um testemunho vocacional e eu dizia que até depois de uma noitada no Porto de Pipas, na altura muito célebre, eu às vezes arrastava um ou outro colega, amigos e amigas, dizer que no dia a seguir eu ia à missa, e lá íamos todos à missa. Portanto, havia sempre aqui umas oportunidades de evangelizar, longe eu de saber como ia estar agora e qual seria o meu papel numa pastoral ativa na sociedade em 2025, como estamos agora. Mas acho que sim, que a cultura pode-me ter ajudado a ruminar esta vocação que eu teria em mim e que estaria mais apagada ou disfarçada. Porque eu costumo dizer que a cultura e a fé podem muito bem caminhar lado a lado. A cultura pode estar ao serviço da fé e muito bem, porque a Igreja tem um espólio cultural fantástico. Não falamos só de música, obviamente, falamos em todas as artes, mas aqui falando da música, que é aquilo que me diz mais, a minha formação base antes de estar no seminário, a cultura musical é riquíssima na música. E eu, por mais palcos que pisasse, por mais variantes musicais que eu tenha tido, desde o fado, no grupo de fados a que pertenci, desde os palcos do Carnaval, marchas populares que escrevi, que participei, portanto, o tanto que eu entrei era realmente a música litúrgica ou sacra, digamos assim, aquela que mais me satisfazia. Porque ao mesmo tempo que estamos a interpretá-la, a nossa espiritualidade também está a fermentar. Estamos a fazer crescer algo dentro de nós. Eu acho que estamos a rezar, não era? São Francisco dizia, cantar é rezar 2 vezes. E eu acho que sim, que a cultura musical não me terá afastado, não me terá distraído, mas se calhar foi ela que sempre me manteve ali um ímã, mesmo que disfarçado, para eu fortalecer sempre a minha fé e a minha vocação ao longo destes tempos, até à altura então que despertei para este sim e para o atrever-me a estudar para conhecer melhor o que é que Deus queria de mim, o que era esta vocação, até aos dias de hoje. Fábio, começaste este percurso com colegas no seminário, terminas literalmente a solo, portanto, tanto do teu ano na ordenação diaconal, como és o último dos estudantes, dos alunos do Seminário Episcopal de Angra, que fez o percurso todo no Seminário Episcopal de Angra. Este estatuto solitário, digamos assim, o que é que te traz? O que é que te diz? Como é que foi terminares este percurso sozinho? Bem, claro que esta é um misto de sentimentos. Dizes bem, quando eu entrei em 2018 no seminário, nós éramos 24 ou 25 seminaristas. Não sei precisar muito bem, mas acho que éramos 24 ou 25. Já fiz uma contabilidade ao longo destes anos e nestes 7 anos de formação, agora a caminho de 8, embora este seja um ano de estágio, já vi sair pelaquela porta, através de desistências, 12 colegas. Foram mais os colegas que eu vi desistir do seminário, desistir do seu percurso, por mais inúmeras razões, fruto do discernimento que é esta caminhada. Foram mais os colegas que eu vi sair por desistência do que aqueles que eu vi sair ordenados. Ordenados só vi sair... julgo que 9 colegas, divididos por 3 turmas, ou pouco mais do que isso. Daqueles 25, sensivelmente, com quem partilhei casa, o seminário, no início do meu curso. A minha própria turma era composta por 5 alunos, tínhamos uma riqueza até bastante engraçada, éramos um de cada ilha, idades bastante diferentes, feitios muito, muito diferentes, até causando muitos atritos,
mas os próprios anos que fomos desenvolvendo juntos, fomos até criando alguns laços, mesmo nas nossas diferenças. Certo é que cheguei ao fim sozinho. Embora não tenham desistido todos os colegas, 3 desistiram, 3 da minha turma desistiram do percurso. Um dos meus colegas está no Porto, fazendo a sua formação e ainda sendo incerta a data de terminar. Portanto, acabei realmente este percurso de uma forma que eu não imaginaria. Claro que nós vamos alimentando um sonho do dia da nossa ordenação, vamos vendo a ordenação dos outros, trabalhando para a ordenação também dos outros e fermentando como será a nossa. Claro que os primeiros anos, a primeira metade do curso, não podemos nem devemos pensar na nossa ordenação, porque aquela é uma caminhada para se ir fazendo. E eu até era aquele que menos pensava no dia da ordenação. Os meus colegas às vezes diziam, quando eu for padre, quando eu assim... E eu tinha sempre o zelo de dizer, se eu for padre assim, se eu for padre assado. Nunca pensei no dia em que ia chegar. Os meus colegas pensavam como é que ia ser a festa, a roupa que se ia usar, os paramentos, como é que ia ser, como é que não ia, e eu sempre fui um bocadinho mais descurado dessa parte. Tanto é que estava a chegar o dia da ordenação e eu ainda não tinha a dalmática para ser investido na minha ordenação. A alva que vou utilizar é a mesma que utilizei nas celebrações anteriores, porque nem tive a preocupação de arranjar uma alva nova. Portanto, foi tudo assim muito em cima, porque o zelo de eu levar sempre tudo com cuidado, bem rezado, bem pensado, sem pôr a carroça à frente dos bois, como popularmente dizemos, levou-me a que chegasse o dia e eu, se calhar, esteja preparado espiritualmente, mas não fisicamente para este momento. Porque distraí-me, e aqui num bom sentido, distraí-me tanto a preparar-me espiritualmente que a parte exterior ficou um pouco para trás. Portanto, e agora, realmente, voltando ao cerne da pergunta, é estranho acabar sozinho. O ano passado eu já estava sozinho em Angra, fui, como havia um teatro antigamente no seminário, julgo que nos anos 50 ou 60, o título era O Último Seminarista em Angra. Já foi lembrada esta peça em alguns jornais locais, através de alguns padres amigos que se lembraram desta peça, cujo título era, volto a repetir, O Último Seminarista em Angra. E brincavam até comigo dizendo, olha, tu és a pessoa viva que está a retrazer esta peça que outrora foi apresentada no palco do Salão Nobre do Seminário de Angra. É um sabor realmente agridoce. Estou feliz por ter chegado aqui, orgulhoso no bom sentido pela minha resiliência, mas que é fruto do amadurecimento da minha fé, nada mais. Realmente podia ter desfalecido na minha vocação e na minha fé com todos os turbilhões que o seminário levou nos últimos anos e que a todos afeta. Longe estamos de pensar que somos só nós seminaristas os afetados pela nova contingência do seminário. Não. Estamos a falar de uma casa que diz muito a toda a gente na nossa diocese. Estamos a falar daquele que é intitulado e bem como o coração da diocese. Isto mexe com quem lá estudou e assiste a isto de longe, com as pessoas que lá trabalham, sejam funcionários que acabam por ser da nossa família, sejam padres, e com as pessoas que têm carinho pelo seminário, pelos seminaristas. Todos os benfeitores materiais, espirituais, todos aqueles que rezam por nós, e que eu, ao passar nas ruas de Angra, muitas vezes ouvia o desabafo das pessoas com grande pena de termos as portas fechadas. E realmente o último ano foi assim. Um seminário mais vazio, virado para uma adaptação nova que tem de ser feita e que está a ser feita, e eu estive a residir durante este último ano, já sozinho academicamente,
na paróquia e Vila de São Sebastião, em colaboração muito próxima com o Padre Luís e também com a paróquia da Fonte do Bastardo, que o Padre Luís Silva também era pároco. E foi um ano diferente, em que estava mesmo a acabar os meus estudos, recebi as minhas instituições laicais, fiz os meus exames finais que precisava e, ao mesmo tempo, já estava inserido nas paróquias e a trabalhar mais proximamente. E este ano ainda é diferente, porque já estou mesmo inserido nas paróquias, acabei os estudos, a parte académica ficou concluída e agora é mesmo estar no terreno, num estágio. Tenho pena de não partilhar isto com mais colegas, é verdade. Mesmo os colegas que não estudaram comigo e que estão agora no Porto, acaba por haver alguma distância. Nós vemos-nos em situações especiais, como será certamente a ordenação que vai decorrer agora, que eles têm a oportunidade de presenciar, estão cá para isso, mas o resto do ano não temos um contacto muito próximo. Portanto, respondendo à tua pergunta, realmente podes ver que é um sentimento muito agridoce. É essa a palavra. Fábio Silveira, depois, e é esta minha última questão, depois desta vivência em São Sebastião, aqui na Ilha Terceira, depois também agora esta experiência já na povoação, como é que tem sido o contacto com as comunidades e o que é que podem esperar e a partir de hoje, diácono Fábio Silveira? Eu acho que a gente pode falar aqui de uma questão que é: o seminário hoje prepara-nos de uma forma diferente do que preparava há 20 anos e há 30 anos atrás. Os estudos vão se acentuando, os manuais vão diversificando, até porque a pastoral também vai mudando, a sociedade muda e os estudos carecem de uma atualização. E isso, é claro que tem muita diferença de há 20 e 30 anos atrás, porque a sociedade está naturalmente diferente e a Igreja fica desencarnada se não se inserir na comunidade, na sociedade. E nós, seminaristas, ao longo dos anos, ao longo dos 7 anos, que foi este o curso que eu apanhei, de 7 anos, somos inseridos gradualmente nas comunidades. Nós não somos atirados às feras no último ano. Nós todos os anos, desde o propedêutico, o ano 0, que eu já tive a oportunidade de fazer, somos inseridos gradualmente nas comunidades, com pequenas tarefas, não, é claro que não como o último ano que eu fiz, nem este que estou a fazer agora, mas pequenas tarefas, ajudando os agentes de pastoral que existem nas paróquias a levar a bom porto as próprias paróquias. À medida que vamos subindo de anos, vamos tendo outras responsabilidades, vamos sendo inseridos em serviços pastorais. Trabalhei também no serviço diocesano para a catequese e missões durante 4 anos, pastoral juvenil, já não me lembro agora se estive em outros, mas passei por paróquias como a Sé, como a Ribeirinha e São Sebastião por 2 vezes. Na Ribeirinha tive 4 anos e em São Sebastião tive 2 anos, por 2 vezes diferentes. Claro que estes não chamamos estágio, mas chamamos de integração, vão-nos preparando para o que é um estágio e depois o estágio prepara-nos para o que é a pastoral e a vida nas paróquias, depois de estarmos realmente mais sozinhos, embora sempre em parceria com os colegas no sacerdócio. Mas estes pequenos contactos com as paróquias vão servindo para nós percebermos como é que funcionam as paróquias, as dificuldades que as nossas paróquias têm, as qualidades que as paróquias têm e que podemos aproveitar, e a mudança de paróquias durante estes anos vai-nos servindo para comparar. Comparar, não no sentido negativo, mas para vermos o que é que podemos aproveitar de bom de uma para transportar para outra, através da nossa apreensão de conhecimentos, e aquelas coisas que correm menos mal que nós podemos ajudar a conciliar e que possam resultar. Claro que o ano de semi-estágio, chamemos-lhe assim, que eu fiz o ano passado, serviu para acentuar muito mais isso. Porque enquanto durante os outros 6 anos eu vivia no seminário e ia ao fim de semana ou esporadicamente um dia a meio da semana às paróquias onde estava inserido para participar
na comunidade, com um pároco e fazer algum programa pastoral. Este último ano já não foi assim. Este ano eu vivi a 100% e a tempo inteiro na paróquia. Ou seja, eu era paroquiano dali. Eu vivia ali, eu acordava de manhã, eu fazia a minha vida como qualquer pessoa faz na paróquia, pegava no meu carro quando era preciso e vinha a Angra ter as aulas que eram necessárias. Quando não eram dias de aula, estava mais presentemente na paróquia, nos trabalhos da paróquia. Um dia por semana também vinha a Angra para fazer serviço de voluntariado em trabalho na Cáritas, que também foi um trabalho muito gratificante, e destas aprendizagens todas, o fruto extrai-se precisamente misturando tudo isto, diluindo tudo isto e levando a apreensão de conhecimentos de um lado para o outro. De maneira que agora, chegando a este ano em que o Sr. Bispo me destacou para um trabalho mais próximo na ouvidoria da povoação, eu já estou muito mais preparado. É uma riqueza muito maior do que fazermos 7 anos de estudos académicos sem ter uma noção pastoral. E assim chego aqui já com alguma bagagem para perceber realmente qual é o mundo onde estou a meter-me, se é isto realmente que quero para a minha vida, com as coisas que têm tanto de belas como de difíceis, de desafiantes. Mas realmente o que eu quero extrair é o belo que tem aqui. Porque as contrariedades e tudo o que advém daí, a gente canaliza e a gente pede ajuda a quem por direito, ao patrão dos patrões, e ele ajuda-nos a superar. Porque as comunidades têm tanto de belo para nos dar, e aqui na povoação estou a sentir isso muito proximamente nas comunidades onde estou inserido. Esta ouvidoria que também há alguns anos para cá tem passado algumas dificuldades no que diz respeito à contingência do clero. Atualmente está com muitos poucos padres, só temos um pároco para a ouvidoria toda, para 6 paróquias, temos vigários paroquiais, administradores paroquiais e eu, agora, a partir de agora, diácono, a trabalhar ainda mais proximamente. Esta é uma ouvidoria que está a passar por uma transformação e que é urgente. E também é um berço interessante para eu começar, porque com estas dificuldades está a urgir aqui um renascer das cinzas quase destas comunidades que têm levado alguns balanços. E eu fico feliz por fazer parte desta equipa que está a rejuvenescer, que está a ser reestruturada, seja por quanto tempo for, cabe a Dom Armando estabelecer esses timings, o tempo que irei ficar aqui. Agora vou ficar durante mais de 1 ou 2 anos, até porque temos já a Aldeia da Esperança aqui a ser preparada e eu sou atualmente responsável pela Pastoral Juvenil de Ouvidoria, que também está a levar uma reestruturação, uma grande reforma, e, portanto, pelo menos até 2027 estarei por cá a trabalhar. Se Dom Armando entender que seja aqui a minha primeira colocação, que seja, se não for, estou claramente pronto para ir para onde ele e o Senhor me chamarem, porque a nossa comunidade é só uma. É o povo de Deus e aqui mais especificamente é a nossa diocese, a Diocese de Angra, que é separada por mar, mas o mesmo mar que separa, une. E somos um só, e quando somos ordenados para ela, para a Diocese de Angra. Ordenação essa que vai acontecer daqui a algumas horas na Sé Catedral, pelas 16 horas. O Fábio será então ordenado diácono pelo Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues. Fábio, muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer e que seja um dia muito especial o deste domingo. Obrigada por ter sido o nosso convidado deste programa. Muito obrigado, Tatiana. Obrigado e até sempre. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.